Seja bem-vindo ao canal Ebenezer Solution. Meu nome é Bruno e vamos hoje para mais uma aula de Azul. Na aula de hoje nós vamos falar sobre como detectar vulnerabilidades em distribuições Linux não suportadas oficialmente. O que seria isso? Nós temos no Azul as distribuições que são suportadas oficialmente, que é o Ubuntu, Debian, Red Hat, Amazon, e entre outras distribuições que depois eu vou mostrar elas totalmente. E nessas distribuições existem as distribuições que são derivadas dela, ou seja, existe o Kali Linux, existe o Linux Mint, existe o Rock Linux, que é baseado em Red Hat, entre outras distribuições. Porém, essas distribuições, por não ser oficialmente suportada, acaba que quando você monitora, instala lá o agente, ele acaba não trazendo nenhum tipo de detecção de vulnerabilidade, como Oracle Linux, entre outros aí. E se você já utilizou aí com o Azul, você vai ver que ele não vai trazer nenhuma informação. Mas há a possibilidade de você habilitar isso. E é isso que nós vamos ver nessa aula. Então, antes de começar a aula, já se inscreve no canal aí, ative as notificações aí, apertando no sininho. Não deixa já de curtir o vídeo e vamos para a aula. Então, esse é o nosso ambiente de laboratório. Eu estou com dois agentes aqui instalados. Esses agentes instalados aqui é um Linux Mint e um Kali Linux. Então, é eles que a gente vai fazer o laboratório. Então, como você pode ver aqui, entrando dentro deles, clicando em vulnerabilidades, não tem nenhuma vulnerabilidade detectada e não vai ser detectado, porque eles são sistemas operacionais que não são oficial. O Kali Linux é a mesma coisa. O Kali Linux, para quem não sabe, ele é derivado do Debian e o Linux Mint é derivado do Ubuntu. Então, aqui é o procedimento que nós vamos fazer para fazer justamente o quê? Para que ele venha escanear sistemas não suportados. E quais são os sistemas suportados oficialmente? Então, os oficial é justamente o CentOS, da versão 5 até a 9, Red Hat do 5 até a 9, Ubuntu da versão 14 até a 22, o Debian do 10 ao 11, Amazon Linux, Arch Linux, Windows e macOS. Não sendo nenhum desses que está nessa lista aqui, todos os outros aí, eles vão ser os famosos derivados da distribuição oficial. Então, como eu falei, o Linux Mint ele é derivado do Ubuntu, mesma coisa que o Kali Linux é derivado do Debian e o Rock Linux é derivado do Red Hat. E como eu vou saber isso? Para você saber isso, você pode jogar a distribuição que você quer, como eu falei. Kali, por exemplo, se você colocar aqui, ele já vai falar aqui, ó, Kali Linux é uma distribuição baseada em Debian. Se colocar aí Linux Mint, ele vai falar, ó, Linux Mint é uma distribuição que possui duas versões, baseada uma em Ubuntu e outra em Debian. Então, tem sistemas que eles fazem para várias distribuições. Então, você consegue saber essa informação pesquisando no Google. Fora isso, também existe a possibilidade de você ver essa informação dentro do próprio sistema operacional. Se você dá um cat/etc/os release, você consegue ver as informações. Aqui é o nome do sistema e ele vem do Ubuntu aqui, como você pode ver, essa versão que eu estou usando aqui. Mesma coisa o Kali aqui. Nós vamos ver aqui, dá o mesmo comando. Esse aqui a gente tem o nome dele e ele tem aqui a ID like do Debian, tá vendo? Então ele é baseado no Debian e ele é um Kali Linux, é a versão dele. Então aqui a gente também consegue, você pode ver tanto direto na distribuição, como você pode pesquisar, caso você não encontre ou não esteja tão explícito, você pode procurar na própria internet aí. Então, voltando aqui, o que acontece? Nós vamos fazer essa configuração
e ele só dá um aviso. O que é o aviso aqui que é muito importante? Saber que essa configuração pode gerar muitos falsos positivos, ou seja, e você vai ver uma detecção de uma vulnerabilidade talvez nunca venha a ser corrigido. Por quê? Porque ele fala aqui que os sistemas operacionais não suportados, eles são atualizados, os patches de segurança, de modo independente do que o configurado no feed. Que feed é esse? O feed oficial. Então aqui, quando você entra aqui, esses sistemas, eles usam esse daqui, o National Vulnerability Database aqui, ou NVD aí, que é a sigla. Então, ele existe um órgão que é dos Estados Unidos, onde ele cataloga todas as vulnerabilidades. Se jogar no Google, você vai saber. Esse daqui é o NVD. Então aqui é o Instituto dos Estados Unidos, onde ele faz detecção de uma nova vulnerabilidade, eles classificam, eles lançam o CVA e é publicado aqui. Então, o feed ele é baseado nessa documentação oficial. Então, como ele é um sistema operacional que não é o oficial, como eu disse, um Ubuntu, o Debian, um Red Hat, eles podem ser corrigidos de uma maneira diferente, usar um outro metodologia de detecção que é baseado, vamos dizer, em outro órgão, vamos dizer, e com isso acaba que não é lançado os patches, né, corrigido, então acaba que ele não vai conseguir detectar, ou se detectou, ele não vai ser corrigido, ele não vai saber quando corrigiu e etc. Então, isso daqui é uma alternativa para você ter essa visão no seu ambiente, mas sabendo que ela pode ter os seus falsos positivos aí devido os patches de correção ser lançados de forma independente do que a forma oficial. Então eu vou deixar esses dois links na descrição do vídeo para vocês lerem depois com mais calma e se inteirar dessa informação. Então nós vamos agora aqui acessar o azul e vamos fazer o procedimento. Um procedimento aqui é justamente como você saber se está funcionando certinho e vai ser possível mapear, pegar os dados corretos para você preencher o arquivo SEC. Então a primeira coisa que ele pede, vou abrir um notepad aqui. Para ficar mais fácil, vou colocar o comando. Então aqui ele fala que o default é o usuário azul. Então se você fez uma instalação default, é para ser esse usuário. Caso você tenha executado o script lá que altera a senha, você tem que ter a senha aqui e alterar a senha conforme a sua configuração inicial. Aqui é o IP. Então, você entrar aqui e der um IPA, vai conseguir pegar o seu IP. No meu caso aqui é esse IP aqui. Então você vai substituir. Se for uma instalação que não é por IP e sim por localhost, aqui vai ser escrito localhost, vai funcionar do mesmo jeito. Então, copia, executa, ele vai fazer a verificação e aí ele fala para você executar o comando run token e tem que sair uma saída mais ou menos esteja. Só para você entender esse comando, ele está jogando no nome token uma variável e a saída de tudo isso ele está jogando dentro de token. E agora ele está mandando o comando echo, que é justamente para exibir o que está dentro da variável token. Foi isso que aconteceu. Então, quando você dá, ele deu uma saída dele aqui. Vamos continuar. Aí ele fala, agora você tem que fazer o segundo comando para pegar as informações do agente. Então, mesma coisa. Aqui ele já completou com localhost. Mas aqui eu vou colocar o meu IP 92.168.140. E aí ele fala aqui na documentação para você trocar onde está o agente, colocar o número dele. Então, onde está aqui o agente ID, eu vou colocar. No meu caso é o 001 e o 002. Da onde que eu tirei isso? Aqui, dentro de modos, entrando no agente. Aqui ó, o 001.
e aqui o 002. Então, esses são os nossos dois agentes. Então aqui eu coloquei aqui a 001. Então vamos copiar, comando, colar. Ele trouxe as informações importantes. Então a gente está com o Linux Mint e ele é a versão 20. Então lembra disso. A gente vai precisar dessa informação. Então vamos ver agora o 2. Mesma coisa, ele é um Kali Linux 2022 aqui, a versão dele. E também, a gente entrar aqui, que as versões estão aqui. Então, essa informação. Agora a gente vai jogar mais um comando que ele pede aqui. Que é uma alternativa para ver no banco de dados como ele está sendo detectado. Então, copiar o comando, colar aqui no bloco de notas. Ele está falando, ele está dando o comando SQL, que está entrando nessa configuração global, que ele vai pegar os dados, que é selecionando o nome do sistema operacional, o S-Major, agente ID, colocar o ID. Então, sempre com 3 dígitos, 0001. Vamos executar aqui. E vamos executar o outro. Então, essa informação aqui concatenada, nós vamos ter que anotar. E era a mesma informação do anterior. Se você olhar aqui, Kali Linux Mint aqui, Linux Mint, depois pipe 20. Aqui Kali Linux GNU, Kali Linux GNU, estava aqui, 2022. É duas formas que eles mostram para a mesma coisa, aí você escolhe qual que você quer fazer e você faz. Só que aí continua o tutorial aqui. Ele fala que é para a gente substituir aqui, ó. Eles têm que ser nesse padrão aqui, ó. Use o seguinte formato: o nome do sistema operacional, tracinho ou S major. Então, ele tem que estar nesse formato. Então, se aqui estava com pipe, só você apagar o pipe, colocar um tracinho, e aqui a mesma coisa. E agora ele dá a configuração. Aí ele dá dois exemplos aqui, tanto para Debian e Ubuntu, quanto para Oracle. Então, lá dentro do arquivo sec, nós temos que configurar essa opção a mais aqui, que é o sallow. Então aqui ele deu um exemplo, o sallow, e ele colocou dois sistemas operacional separados por vírgula. Então na mesma linha você pode ter. E aqui você tem que colocar qual que é a distribuição, vamos dizer assim, a distribuição pai, a distribuição oficial que pertence àquele sistema operacional. Então no caso aqui, eu vou copiar essa linha e nós vamos substituir lá. Então no meu caso aqui, vamos copiar aqui. Vamos colar aqui. Vamos fazer duas vezes. Então, o meu primeiro aqui, vou colar. O segundo, colar. Então, vamos lá. Então, lembra que quando eu entrei no sistema operacional, ele fala aqui, deixa eu ver se mostra. Aqui, ó, Ubuntu Codename. Então, ele é um Ubuntu derivado na versão focal. Então, essa versão aqui, eu vou precisar desse nome aqui. Porque aqui, ele tá a versão Bionic. Então, tem que substituir por focal. E aqui é a do Debian. Vamos ver se no Kali Linux ele mostra a versão. Ele fala tal, mas ele não mostra qual que é a versão. Mas a última versão do Debian, como ele é a última versão que lança do Linux, ele é baseado na última versão da distribuição oficial. Então é a versão Boodle Eyes, não sei falar direito o nome, mas eu vou mostrar tudo isso. Então já peguei aqui, depois vou substituir esse nome aqui. E onde fica isso? Para quem não assistiu, a gente está indo numa sequência, nosso curso, né? Então, se você não assistiu as primeiras aulas, eu vou passar aqui por cima rapidamente.
E aqui dentro do nossas configurações do arquivo sec, você tem que estar com uma configuração de detecção de vulnerabilidade, que é Vulnerability Detector, habilitada, tem que estar enable aqui. Por padrão, ela vem sempre com no aqui, que é desabilitado. Habilitado? Não. Aí você tem que vir mudar para yes. Habilitado? Sim. Então essa é a primeira configuração que você tem que fazer para funcionar isso daí. E você, respectivamente, tem que habilitar os sistemas. Todos esses daqui vêm com no. Você vai vir habilitando. Então aqui eu habilitei um Ubuntu. É lógico, se você não tem um Ubuntu na sua rede, não tem por que você habilitar. Se você já quiser deixar tudo habilitado, tudo bem. Se não quiser, quando você for usar o sistema operacional, é de quando sua rede é toda baseada em Debian, você não tem nenhum, você pode desabilitar, você não pode desabilitar o Red Hat. Agora, se quiser deixar tudo para num futuro não ter que habilitar manualmente, pode fazer, ficou mais fácil. Então, igual aqui, ó, o Amazon Linux, no caso aqui, está desabilitado. O Arc OS, Arc Linux também está desabilitado. Então, você pode fazer as duas opções. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai justamente pegar o comando. Então, lembra que o Linux Mint, ele é baseado no Ubuntu. Então, cadê o Ubuntu nessa lista aqui? Então, chegamos aqui. Essa é a lista do Ubuntu. Então, você vai colocar aqui embaixo, colar. E ele é baseado no que? A gente já viu lá que ele já mostra no Linux Mint que ele é baseado no Focal. Então, você coloca o nome de Focal como apareceu lá. Agora, no caso do Kali Linux, ele é baseado no Debian. Então, vamos pegar aqui, vamos colar. Aí lembrando que aí eu tenho qual dele? É o Stretch, o Buster ou o Bullseye? Bullseye. Então, feita essa configuração, colocamos o nome do sistema e no que ele é baseado. Por que no qual ele é baseado? Porque o feed vai puxar justamente da distribuição que você está baixando. Então, ele vai comparar com a distribuição oficial e a partir disso ele vai começar a gerar as detecções do sistema. Então aqui é baseado no Focal, então vai pegar o feed do Focal, ver o que tem de atualização para aquela versão e com isso ele vai jogar comparando com o Linux Mint seu e assim vai gerar os alertas de vulnerabilidades que estão sendo detectadas no seu ambiente que precisam ser corrigidas. Então, depois disso, sempre salvar e sempre depois de salvar, você tem que reiniciar. Quando está reiniciando, a gente terminou o procedimento, existe isso daqui, como que funciona as vulnerabilidades. Então existe o CVEs aqui, o que é onde ele é catalogado. E onde que fica isso? Se você quiser conhecer mais, você pode acessar, dando esse comando dentro do seu azul. Então, deixa eu limpar essa tela. Então se não tiver instalado o SQLite 3, você dá um apt install, no meu caso, porque eu uso o Ubuntu. Se for Yan, um Red Hat, por exemplo, é Yan install SQLite 3, ele vai instalar. Então, feito isso daqui, não sou expert em banco de dados, mas o basiquinho aqui é assim. Então, para você listar todos os itens, você dá um ponto table, ele vai mostrar todas as tabelas. Então, como você vê aqui, as tabelas justamente baseado nos CVEs que tem. E aí você pode fazer. Aqui também ele explica justamente isso que eu estou mostrando para você. Ele explica aqui para você dar, que é para listar todas as tabelas. Se você quiser pegar algo, select asterisco from e a tabela que você quer. Então, select asterisco from, que tabela? Eu quero a tabela de vulnerabilidades. Aí dá um ponto e vírgula para falar que terminou. E ele vai mostrar aí, ó, o catálogo de todas as vulnerabilidades baixadas aí no seu ambiente. Então ele vai fazer um comparativo com todas essas daqui. Então eu zerei. Outra coisa importante, comando que eu vou deixar para vocês aí. Caso você tenha algum problema, e para sair é Ctrl D, tá? Ou Exit, um dos dois aí. Você sai do SQL. Então, existe também, tem vezes que você corrige uma vulnerabilidade, ela estava ativa
era para virar solved, não virou, e você tá com aquela vulnerabilidade ativa, mas você já corrigiu por algum problema de comunicação, falha, bug, não sei o que pode ter acontecido. Não fez, você pode apagar o banco de dados. Onde fica esse banco de dados? Dentro de C, var, ossec, queue, db. Então, entrando dentro dessa pasta, você dá um ls, cada ID aqui representa justamente o seu host. Então, aqui você já pode ver que ele criou o tanto 1 quanto 2, só que o 1 já está em andamento. Esse journal aqui é porque ele já está fazendo a atualização aqui, ele está criando um arquivo e depois ele vai jogar para dentro desse daqui. Então ele já está trabalhando e vai fazer a documentação do banco de dados. Então se eu vim aqui no azul, dentro lá de Manager, vamos voltar aqui para vulnerabilidades. Ah lá, lembra que não tinha nenhuma? O primeiro ele já pegou, o segundo pelo que eu vi ali ele não pegou, tá vendo? Tá zerado porque ele ainda não concluiu. Se eu der um ls de novo aqui, olha lá, ele já fez do primeiro, tá vendo? Já sumiu, daqui a pouco ele vai começar a fazer o segundo aqui. E vai falar, ó, o segundo começou. Também tá fazendo o global. Então aqui ele já tá começando a criar o banco de dados aqui das vulnerabilidades. Então se você falar, poxa, não tem nada aqui, não tá mostrando algo do tipo, é justamente isso daqui. Se você dá aquele comando também, SQLite lá, SQLite 3 e o nome do arquivo, você consegue entrar nele, se colocar um ponto table, você vai ver tudo que tem lá de informações. Você pode ir navegar nessas tabelas, não vou ficar entrando uma por uma aí para te mostrar, mas você pode estar vendo as informações. E aqui que fica justamente os dados das vulnerabilidades. Então aqui a gente vê as severidades, todos os dados aqui tem o nome das tabelas. Então aqui você consegue ver. E essas aqui são as vulnerabilidades ativas. Se clicar em eventos aqui, ele também vai mostrar as vulnerabilidades. E aqui é o que eu falei, sobre estar ativo ou estar solved. Tem vezes não atualiza o banco de dados e fica eternamente ativo. E quando acontece isso, você pode vir aqui dentro desta pasta e dar um RM de remover, né? Você pode colocar asterisco aqui, ele vai deletar tudo. Um RM, acho que se não me engano é "-f", que aí ele, se tem diretório, ele também deleta, que esse daqui é um diretório. Então ele apaga tudo, você reinicia o manager dando systemctl restart o azul tracinho manager. Não vou fazer agora, mas se der esse comando ele vai recriar todo esse banco de dados. Então se teve alguma vulnerabilidade que se perdeu no meu caminho aí, ficou bugada, você faz isso, você vai estar recriando o seu banco de dados. Então é muito bacana. Se der um ls-lh, ele vai mostrando aqui o tamanho do arquivo. Então quando ele começa, ele vai começar zerado e ele vai ficar em uns arquivos de 3, 4, 12 MB geralmente aí. É o arquivo que ele cria. E aqui já vai mostrar. Então aqui, como você pode ver, já ambos estão com o mesmo tamanho. Então, se eu voltar aqui no inventory aqui e jogar lá pro Kali, ele tem que já ter detectado também. Olha lá. Só que aqui, por enquanto, ele fez o parcial, né? Desculpa, ele fez o scan completo e depois ele começa a fazer os scans parcial de tempos em tempos aí. Então ele concluiu, já está mostrando. Você clicar em eventos, você consegue ver tanto de um quanto do outro. Aí agora você pode trabalhar aí nas correções do CVS. E aí, gostou dessa aula? Se tinha algum sistema aí que você não estava conseguindo monitorar, que você precisava, um Oracle Linux, um Rock Linux, entre outros aí, você não conseguia ver a vulnerabilidade? Agora é a hora de estar monitorando aí. Espero que essa aula te ajude, espero que você tenha dado like, espero que você compartilhe esse vídeo com outras pessoas no seu LinkedIn, na sua rede social, nos seus grupos de Telegram, de segurança da informação, grupo de CIEM.
Ajude o canal aí, porque sem a ajuda de vocês a gente não cresce. E eu tenho só a agradecer a todos que têm me ajudado, quem tem deixado comentário. E vamos até a próxima aula. Forte abraço a todos.